Meninos, já coloca aí na tela para mim o primeiro tema do programa. Olha aí para você o primeiro tema do programa. A gente vai fazer aqui um levantamento das outras equipes que estão envolvidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Até porque nessa temporada, né, gente, nesse ano, é tudo muito próximo por conta da Copa do Mundo. Então acaba o Campeonato Goiano, já começa a Série B do Campeonato Brasileiro. Mês de março, reta final de março, já tem bola rolando na segundona. Então é tudo muito próximo, né? E a gente não espera mudanças muito sensíveis, muito radicais das equipes dos seus campeonatos estaduais para a Série B. Então vai ser, pelo menos no começo, né, equipes muito parelhas, muito parecidas com essas equipes que estão jogando seus campeonatos estaduais nesse momento. Olha o levantamento que a gente fez aí na tela do canal do YouTube das campanhas dos times da Série B até o momento nos seus respectivos campeonatos regionais. Olha aí na tela do YouTube, coloca aí pra gente, Lucas Lourenço. O América Mineiro, ele tem 2 vitórias e 2 empates, está invicto, tem 8 pontos conquistados em 12 possíveis. O Atlético tem 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. 12 pontos disputados, ele conquistou 4. O Atlético tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. De 12 pontos, conquistou 7. O Avaí no Campeonato Catarinense, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 15 pontos disputados, ele acabou conquistando 10. Botafogo de Ribeirão Preto, Campeonato Paulista, tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Então, de 12 pontos, ele conquistou 5, né? 5 pontos. O Ceará, no Campeonato lá cearense, ele tem 3 vitórias e 1 empate. Então, de 12 pontos, ele acabou conquistando 10. O CRB, ao lado do Vila Nova e também do Náutico, são as únicas equipes que estão disputando, estão envolvidas na Série B a partir do mês de março, que se mantém com 100% de aproveitamento. Lá no Campeonato Alagoano, ele tem 4 vitórias em 4 jogos. O Criciúma tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Cuiabá, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas em um campeonato fraquíssimo, né, gente? Que é o Campeonato Mato Grossense. Então, o Campeonato Mato Grossense é um campeonato fraco. Por exemplo, não tem equipes da Série C. Você tem o Cuiabá da Série B e depois só equipes da Série D. Então, é um campeonato muito fraco. E o Cuiabá começa muito mal. O Fortaleza tem 3 vitórias e 1 empate, está invicto também, mesma pontuação do Ceará. Vamos agora para outra página. O Goiás está invicto também com 2 vitórias e 2 empates. Novo Horizontino, 3 vitórias e 1 derrota. Essa campanha do Novo Horizontino me surpreende. A gente estava falando há pouco aqui sobre questão de nível de campeonato estadual e o Novo Horizontino joga o Paulista, né? Que é um campeonato dificílimo, complicadíssimo. Tem 5 equipes da Série A envolvidas no Campeonato Paulista, então é um campeonato pesadíssimo. Aí você vai lá para o Juventude no Campeonato Gaúcho com 2 vitórias e 2 empates. Londrina, Campeonato Paranaense, 4 vitórias e 1 empate. Náutico, 100% de aproveitamento, ontem conquistou a 4ª vitória consecutiva, time comandado pelo Hélio dos Anjos. Operário, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, começa muito mal o Operário, que já demitiu o seu treinador, né, o meio-campista, craque de bola Alex, foi mandado embora. Ponte Preta, 4 derrotas, Ponte Preta tá mal pra caramba no Campeonato Paulista, jogadores saindo, processando, só o Elvis, meio-campista aqui que passou pelo Goiás, tá pedindo mais de 8 milhões, salário atrasado e um monte de direito lá que não foi pago. São Bernardo, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sport, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Vila Nova, com 4 vitórias também, 100% de aproveitamento. Bota a imagem para mim aqui. Em cima disso, meninos, a primeira pergunta é a seguinte. Resultados nos estaduais animam nossas equipes para a Série B do Campeonato Brasileiro? Animam ou não animam, Maestro Tim? Fala comigo, seu Carlos Eduardo Pereira. Boa tarde, Maestro. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço para você. Abraço meus amigos Gé Lopes e também pro Matheus Carvalho, pro Lucas Lourenço, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Tiagão, nesse momento eu vejo que é prematuro, porque a tendência é que esses times melhorem bastante até chegar no Campeonato Brasileiro. Mas é lógico que chama atenção pro lado negativo um Cuiabá, uma Ponte Preta, um Operário que você trouxe aí, que começaram muito mal a temporada. Então tem que evoluir demais até chegar no Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta tá voltando agora para uma Série B, estava numa Série C, é um time tradicional lá do interior de São Paulo, mas começa a temporada muito mal, é um time que vira e mexe, tá com problemas financeiros, problema de política interna lá, então sempre é um time bastante bagunçado. Me surpreende esse início do Cuiabá muito ruim, porque é um time estruturado, um time muito bem organizado, mas que começa muito mal o Campeonato Mato Grossense, que, como você diz muito bem, não tem um peso o campeonato, é um campeonato bem mais limitado em relação à qualidade técnica dos adversários que tem a equipe do Cuiabá, então surpreende por esse lado negativo, né, essa situação do Cuiabá. O Operário da mesma forma. Agora, os times que a gente imagina que viram forte no Campeonato Brasileiro da Série B, os dois cearenses, Ceará e Fortaleza, estão invicto ainda, com a campanha até agora
iguais aí dos dois times lá no Cearense. Você vê um Náutico que é um time tradicional que tá voltando agora para a Série B, mas tem toda uma tradição, tem um treinador bastante experiente que é o Hélio dos Anjos, fez boas contratações, inclusive de jogadores que estavam aqui no futebol goiano. Um Juventude também a gente não pode descartar, porque o Campeonato Gaúcho é um campeonato que não é tão simples assim, eu sei porque participei 2 vezes do Campeonato Gaúcho. Então tem esse peso do Juventude também que tá no início de temporada, mas com certeza no Brasileiro eu imagino que vai vir forte. Um CRB que tá 100% de aproveitamento, assim como o Vila e Náutico, mas aí já tá no campeonato também um pouco mais fragilizado, um pouco mais fraco, que é o Campeonato Alagoano. Então, Thiago, chama a atenção o Novo Horizontino, e eu vi o jogo do Novo Horizontino contra o Palmeiras, que goleou o Palmeiras e jogou muito. Lógico, o Palmeiras estava com um time alternativo, mas independente disso, o Novo Horizontino manteve uma base interessante, jogadores que a gente já conhece. O Robson fez 3 gols contra o Palmeiras, um jogador já experiente, mas que sempre jogou muito bem com a camisa do Novo Horizontino, então chama atenção. Agora eu imagino que muitas coisas acontecerão e esses times, muitos times crescerão até lá, muitos elencos serão formados, terão mais contratações, inclusive nossos times goianos, eu espero contratações pensando no Campeonato Brasileiro, mas é óbvio que a gente torce e espera os 3 goianos fortes no Brasileiro, e eu acredito que isso vai acontecer. Nós teremos 3 representantes brigando na parte de cima da tabela pelo elenco que foi montado até agora, e é lógico que a gente esperando mais contratações de peso. 1h14 da tarde, gente batendo aqui 110 likes no canal do YouTube. Gente, eu preciso de mais, de muito mais. Hoje a gente tem potencial aqui para bater 500. Então você que tá ligado aí no canal do YouTube, é muito importante o teu like, porque ele leva a nossa mensagem, o nosso programa, para mais usuários, para mais pessoas que utilizam o YouTube. Então é fundamental. Chegou, já deixa o like. Não precisa nem da gente ficar pedindo aqui, né? A gente tem essa programação diária, uma programação maravilhosa para você. O povo gosta do debate das feras. É a grande audiência da hora do almoço, mas eu preciso também que você me dê aquela fortalecida legal através dos likes, tá? E se você puder, repito, manda superchat ou live pix. Gente, atenção, amigo empresário, cuide do maior ativo da tua empresa, a saúde e a segurança dos seus colaboradores. Na Engilabor tem exames ocupacionais com laudos. Engilabor, ligue agora e conheça 6236090447 ou acesse o site engilabor.net.br. Engilabor, simplesmente a melhor amiga do empresário goiano. 6236090447. Engilabor resolve a tua vida. Venha para Engilabor. 1h14 da tarde, debate das eras até às 3. Oferecimento: Papelaria Tributária, 4 décadas de tradição. Fazendo a maior promoção de volta às aulas. Pasta Rosa, Guerra Total às Pragas Urbanas. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E mega promoção da Bater Shop. Bateria Sedelco 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. 3295-2525. Venha para Bater Shop. Um abraço aqui pro Paulo Henrique. Vou dar o like aqui no bloco do Vila. Paulo Henrique, já dá agora. Já dá o like logo agora, que o Vila Nova hoje é só o terceiro aqui do bloco, então, do programa. Então já deixa o teu like agora, já fortalece a gente. Baltazar Cassiano também tá ligado. Um abraço aí dizendo que estadual não serve de base. Olha o Vila Nova do ano passado. O Baltazar serve demais de base esse ano, porque a gente não tem aquele ato, aquele tempo todo de preparação entre o campeonato estadual e também a Série B. Por conta desse calendário maluco da Copa do Mundo, acaba o campeonato goiano, uma semana depois já tem Série B. Então, os times que forem mal no campeonato estadual esse ano, eles vão começar muito mal a Série B, porque você não começa uma Série B, você não melhora um time em uma semana, 2 semanas. Você precisa de uma sequência, você precisa de um trabalho, você precisa de tempo. E tempo é o que as equipes não terão no começo da Série B. Acaba o estadual, para quem for para a final, é claro, e já começa a Série B, já começa a segundona. Então, esse ano, quem não fez o seu planejamento, quem não se planejou bem, né, para o campeonato estadual, vai sofrer, principalmente no começo da Série B. Série A eu nem falo, né, que a Série A já começa agora no final do mês. Então, a situação é complicada. José Jocílio, campeonato só começou, muita calma. O Esron Gabriel também tá ligado. Show ontem também na arquibancada do jogo do Tigrão. Severino Castro Filho tá ligado com a gente, dizendo que a fera ontem foi o André Luiz. Obrigado aí pela audiência. Um abraço para todos vocês do YouTube Band News Goiânia. Deixa eu chamar o Matheus Carvalho aqui pro debate também, porque é um tema relevante. E aí a gente vê 2 goianos aqui destacados. Se bem que a distância em pontuação do Goiás pro Atlético é de apenas 1 ponto, né? Mas eu falo em relação à questão de invencibilidade. E o Goiás, ele já tem 2 goleadas no campeonato. Ele pegou o Centro-Oeste, pegou o Goiatuba e goleou.
São equipes ruins, quase semi-amadoras. Quase semi-amadoras. O time do Centro-Oeste é horroroso. É pior do que dedada no olho. É pior do que cair com o cóccix no chão 3h30 da tarde, aquele ossinho, que dói pra caramba. Mas o Goiás fez a parte dele. E o detalhe, o Goiás fez a parte dele jogando bem. Com destaques individuais, com jogadores interessantes. O Goiás não tem culpa do Centro-Oeste ser horroroso, do Goiatuba ser fraquíssimo. E o Goiás fez um bom jogo contra o Atlético, que aí sim vale de parâmetro. São dois times da mesma divisão, clássico aqui regional, clássico da capital. Então o Goiás, não que empolgue, mas o Goiás ele convence até o momento. O Vila nem se fala, o Atlético precisa demais. Precisa demais, mas também é um começo de trabalho. Mas enfim, Matheus, resultados nos campeonatos estaduais até o momento, tudo que a gente tem visto aí, das outras 17 equipes que estão envolvidas também na Série B do Campeonato Brasileiro, elas animam, elas reforçam que de fato o nosso futebol, as 3 equipes aqui da capital, têm força para essa segundona em 2026, até para disputar acesso às 3 equipes juntas, hein, seu Matheus Carvalho? Fala comigo. Boa tarde, comentarista do Povo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, para mim sim, né? Goiás e Atlético, até pelo histórico, né? A história do Goiás, a história do Atlético de Série A, já o colocariam na possibilidade, na luta pelo acesso de uma maneira natural. O Vila Nova tem feito boas campanhas. Para mim no ano passado não foi legal, mas 2023 foi boa, 2024 também foi muito boa. Também o credencia, o coloca também para lutar pelo acesso. E aí dentro das outras situações de adversários que tem na competição, para mim sim, este ano de 2026 teremos pelo menos uma equipe subindo para a Série A do ano que vem. Eu espero que 2, eu espero que 3, mas certamente pelo menos uma equipe irá se fortalecer mais, né? A gente tem visto a evolução do Goiás. O Atlético, antes da bola começar a rolar no campeonato, eu falei que o Atlético iria demorar um pouco mais para evoluir, e de fato está acontecendo isso, devido a todas as contratações que foram feitas, ao estilo de trabalho do Rafael Lacerda. Então eu já estava analisando uma dificuldade maior, mas isso não o coloca também na possibilidade de lutar pelo acesso. Então eu vejo com bons olhos as nossas equipes para jogar a Série B deste ano. Muito bem, 1h20 da tarde, 158 likes no canal do YouTube. Vamos bater pelo menos 200 desse primeiro bloco, tá? Pelo menos 200, ou seja, faltando aqui 42 likes pra gente bater a meta do primeiro bloco. Mauro Aquino, anima ou desanima, né, Thiago? Talvez uma derrota, a situação já permanece intacta, principalmente pro técnico do Atlético. Pra mim, perdendo pro Vila, a situação dele fica difícil. Thiago, pra você, os dois piores são Goiatuba em Umas e talvez o Centro-Oeste? Mauro Aquino, eu não vi o Inhuma jogando, então não seria injusto. Eu não vi o Inhuma jogando futebol até agora. Eu vi o Centro-Oeste e vi o Goiatuba. O Goiatuba eu vi 2 vezes, o Centro-Oeste também eu vi 2 vezes. Vi o jogo do Centro-Oeste contra a Jataiense, que ele perdeu em casa 3-0, e vi ontem contra o Goiás. Cara, o Rogério Mancini é o CEO lá do Centro-Oeste, e o Rogério é um cara que eu gosto dele, eu respeito, ele foi treinador aqui do Vila. Mas, Rogério, você montou um dos piores times da história recente do futebol goiano. O time do Centro-Oeste não tem nada que salva. Nada! Não tem nada de positivo, nada bom. Horroroso o time do Centro-Oeste. É pior do que o time da divisão de acesso. Eles conseguiram essa façanha. Eles pegaram um time da divisão de acesso onde eles subiram. O time de divisão de acesso não é bom, ok? Eles pioraram pro campeonato goiano da primeira divisão. Horroroso. Se fosse pra jogar esse futebolzinho que vocês estão jogando aí, ficasse na divisão de acesso. Fica lá que vocês passam menos vergonha. Horroroso o time do Centro-Oeste, mas ruim assim, com força. Eu tenho dó até do Paulinho Kobayashi, que é bom treinador, já foi campeão da Série B. Ele fica na beira do gramado, assim, olhando, falou assim, gente do céu, que povo desqualificado tecnicamente. Esse povo não sabe jogar bola, não. Esse povo, a cigana leu a mão errada desse povo. Repito, não tem nada nos 2 jogos que eu vi do Centro-Oeste que salve. Nada. O time é todo ruim. Todo ruim. O time do Centro-Oeste é muito fraco. O Goiatuba do mesmo nível. Fraquíssimo o time do Goiatuba. E a bagunça, né? O Lúcio Flávio pegou o time lá na quinta-feira, na quarta-feira. Fez a estreia, recebeu a proposta e já foi embora. Ele ficou 2 dias em Goiatuba e foi embora. Que amadorismo, né, gente? Que coisa lamentável. Nossa Senhora. Agora o Inhumas, eu não vou falar aqui do Inhumas porque eu não vi o Inhumas jogando. Então, eu não vou cometer aqui essa insanidade de falar de algo que eu não vi. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266.
A Camargo, teu distribuidor autorizado Carelli, com variedade em mancais, eixos, carretéis e muitas outras peças para você. Implementos agrícolas é com o timaço da Camargo, parceira de quem produz há mais de 6 décadas. 623272 Beiga. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças. Sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Na hora de proteger a tua obra, não dá para arriscar, família. São 30 anos de confiança, credibilidade e tradição no mercado goiano. A Impercia oferece soluções completas em impermeabilização com a qualidade dos produtos Baltec. Impercia, quem constrói confia. E GT Autopeças, precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Muito bem, coloca o Gelopes aí na tela do YouTube, venha o mais completo com o seu boa tarde. Ô Jean, até que ponto esses resultados, os outros jogos aí, os outros adversários, né, dos times goianos na Série B do Campeonato Brasileiro, reforçam o nosso favoritismo diante de um Vila Nova 100% de aproveitamento, um Goiás invicto e um Atlético que precisa melhorar, mas tem um time bom, um time que daqui a pouco vai apresentar um futebol melhor. Como que tá aí o futebol goiano nesse momento, se comparado aos outros times, às outras 17 equipes que vão disputar o campeonato da Série B já no mês de março? Chega pra cá. Alô, mais completo, fala G. Lopes. Boa tarde, fera. Oi, boa tarde, Thiago Menezes. Tá com a voz rouca, precisa de uma pastilha, viu? Melhorar a voz, você, apresentador gigante que é, precisa da voz. Boa tarde aos queridos Matheus e Tim. Boa tarde especial a você, ouvinte da Band News FM, a você, amigo das feras do esporte. Thiago, os longos anos que eu acompanho o futebol, há 20 anos militando na imprensa esportiva, me fazem entender que a gente não pode usar os estaduais, principalmente esses estaduais enfraquecidos de uns 15 anos para cá, como parâmetro para uma Série B. É claro que a gente pode começar a ter uma ideia. Então, por exemplo, eu vou citar o líder do Campeonato Goiano, o Vila Nova Futebol Clube. O 11 do Vila Nova é muito interessante, tem mostrado isso, né? Inclusive solucionando um problema crônico dos últimos anos, que era a questão do ataque do Vila Nova, que hoje é um ataque que faz gols, que cria oportunidades, tem uma média de gols excelentes no Campeonato Goiano. Por sua vez, perdeu aquela segurança na defesa, precisa melhorar. O Goiás, com toda a sua tradição, o Goiás está montando também um time interessante. O Atlético, a gente sabe do potencial do Atos para montar time, principalmente de última hora. Então, a gente tem, eu pelo menos, tenho uma boa expectativa dos 3 goianos na Série B. Agora, não vou tirar parâmetro de time dos outros estados que estão indo bem ou que estão indo mal em seus devidos estaduais. Porque a gente sabe que um Fortaleza, a gente sabe que um Ceará são times muito fortes, com camisas fortes, e que podem, ali, pouco antes do início da Série B, reforçar ainda mais seus times, assim como nós, goianos. Então eu vejo, fazendo um resumo de tudo isso, eu vejo que os times goianos começaram bem suas temporadas, com times promissores, com elencos deficitários, os 3 precisam de contratações, tô me referindo à Série B. Precisa de reforçar. O Vila Nova tem um 11 muito bom, mas não tem um 11 reserva, digamos assim, à altura. O mesmo vale para Goiás e o mesmo vale para o Atlético. Então, precisam se reforçar para a Série B. E quando terminar os estaduais, que há uma janela imensa de jogadores saindo de estadual, indo para outro time, aí sim a gente pode ter uma ideia de quem será forte, de quem será favorito dentro da Série B. No momento, eu só posso dizer que nós, goianos, com seus 3 clubes, estamos num bom caminho, num bom início de temporada, mas ainda longe do ideal. Perfeito, valeu demais, grande Jean Lopes. 1h26, já chegou Live Pix aqui, ó. R$50. Nosso grande Guilherme. Ei, que maravilhoso, rapaz. 50 conto ajuda demais na sexta-feira, hein? Fala, feras. Acompanha o programa sempre que possível diretamente de Dublin, na Irlanda. Observação, Tim, sou filho do Rodriguinho do Caiçara, vilanovense fanático,
Um abraço a todos. O Guilherme mandou R$50. Mesmo que você não conheça o rapaz aí do Caiçara, você fala que conhece, viu, Tim? Você falou, lembro demais. É porque o pai dele, o Rodriguinho, é muito Não, mas se você não conhecer, você fala que conhece. Ele mandou R$50, Tim. Eu lembro dele pequenininho, rapaz. O Rodrigo é muito meu amigo, torcedor do Vila Nova. Um abraço pro Rodriguinho, um abraço pro Guilherme. E tá num lugar bom, hein? Nossa senhora, você tá doido, hein? Na Irlanda, lá, Um dos melhores países do mundo, né? Pai, tirando o frio, O povo lá bebe pouco, é Tim. muito bom. O povo lá bebe pouco. Vou pra lá, então, aprender a beber, porque eu não aprendi ainda. E lá não é cerveja igual a nossa aqui, não. Lá é cerveja mesmo, aquela quente, sabe? Aquela que dá até dor nos neurônios. Até o neurônio da gente grita. Que coisa lamentável.